das grandes discussões deste momento no Brasil é a necessidade ou não de se fazer uma reforma da Previdência e como fazê-la. É verdade que as pessoas estão vivendo mais e estão tendo menos filhos, o que gera um impacto na arrecadação para pagar as aposentadorias. Apesar desse fato, não há consenso quando se fala que a Previdência é deficitária. No Caminhos da Reportagem de hoje, vamos discutir os argumentos favoráveis e contrários à reforma, os principais pontos em debate e ainda mostrar como os brasileiros estão se preparando para aproveitar a terceira idade com a vida financeira em dia. Você está preocupada com a reforma da Previdência? Tô sim, claro que sim, uai. Claro. Não estava nem pensando nisso, nem sabendo direito, mas assim, pelo pouco que eu sei, não sou a favor. Eu não vejo confiança, né? As leis têm mudado assim, continuamente, né? Do jeito que tá, né? Aposentar vão conseguir, né? Vão morrer antes de aposentar. A gente contribui e mesmo assim a gente não sabe se quando a gente chegar à idade de aposentar, se realmente vai ter esse benefício ou não. O sistema previdenciário faz parte do guarda-chuva de benefícios da Seguridade Social, junto com a saúde universal por meio do Sistema Único de Saúde e Assistência Social, com programas como Bolsa Família e o Benefício de Prestação Continuada, o BPC. A Previdência é dividida em 3 modelos: dos servidores públicos, dos militares e o regime geral do INSS, Instituto Nacional do Seguro Social. O INSS é responsável pelo pagamento das aposentadorias do setor privado e também dos benefícios como o auxílio-doença, licença-maternidade e pensão por morte para os trabalhadores que têm carteira assinada. Quem trabalha no campo também é assegurado pelo INSS. Os microempreendedores, donas de casa, profissionais autônomos ou que estão no mercado informal podem contribuir para o INSS caso queiram, como fez a cabeleireira Iraci, dona de um salão de beleza em Brasília. Isso daí é seu carnê, Iraci? É o que eu contribuo. Todo mês eu pago uma folhinha dessa. Aí É para o INSS? É, do INSS. É para minha aposentadoria, para uma garantia, né? Antes de pagar o INSS como microempreendedora individual, Iraci trabalhou sem registro durante 15 anos. Aos 38, quando começou seu próprio negócio, pensou como seria sua vida lá na frente e foi atrás de uma alternativa. Quando a gente é jovem, a gente não tá nem aí, né? Trabalha, recebeu, beleza. Não me preocupava em contribuir com o INSS. Quando eu abri o salão, aí eu comecei a contribuir. Mas nem todos têm essa oportunidade. A cozinheira Maria nasceu no Tocantins, onde começou a trabalhar aos 9 anos. Na roça com a minha avó, né? Pegando algodão, arrancando feijão, arrancando batata, né? Aos 10 anos já trabalhava em casas de família. Hoje, aos 58, se dá conta de que não vai conseguir receber aposentadoria, pois nunca contribuiu para o INSS. Eu sempre tive 2 empregos, sabe? Entendeu? Mas nenhum, por isso que eu falo, eles gostavam dos meus trabalhos, não de mim. Porque nenhum fichou minha carteira. Eu pedia, mas elas ficavam enrolando. Essa é a realidade de muitos brasileiros, que nem ao menos podem pagar o INSS como autônomos, já que precisam garantir a sobrevivência de cada dia. Quando beiram os 60, já estão doentes de tanto trabalhar, mas sem o direito de receber. Os direitos trufiam, assim, as coisas caem no chão. A médica esquece nele, vai aqui trufiando, encolhendo, né? Então é por isso que eu tô perdendo a possibilidade das mãos. Às vezes eu caio na rua, sabe? As pernas falham e eu caio na rua. Atualmente, mulheres podem se aposentar com 60 anos e homens com 65, desde que tenham contribuído por no mínimo 15 anos. Essa é a aposentadoria por idade. Outra forma de receber o benefício é por tempo de contribuição. Para as mulheres, 30 anos, para os homens, 35. Nessa segunda opção, entra o fator previdenciário, cálculo usado para evitar que a pessoa pare de trabalhar muito cedo. Com a fórmula, quanto mais jovem parar, menor o valor do benefício. Para escapar do fator previdenciário, o trabalhador pode recorrer à fórmula 8595.
Se a soma da idade e do tempo de contribuição da trabalhadora der 85, ela pode se aposentar com valor integral. Para homens, essa soma deve dar 95. Essa fórmula vale até 30 de dezembro de 2018. Daí começa um aumento progressivo dos pontos a serem atingidos até chegar à fórmula 90-100 em 2026. Ao contrário da amiga Maria, Dona Glória conseguiu recolher o INSS em alguns serviços que prestou e também como autônoma. Além disso, ela tem documentos que provam que trabalhou no meio rural. No quintal de casa, a intimidade com o campo é notória. Comigo ninguém pode, pé de pitanga, né? Outro pé de pitanga grande ali em cima, que é flores, né? Muda de flores, né? Pé de cacau para lembrar da Bahia, né? Lindo, maravilhoso. Ao todo, ela calcula que o INSS levaria em conta 19 anos de contribuição. Com 57, faltam apenas 3 para que consiga se aposentar por idade. Como começou a trabalhar duramente ainda criança, a saúde está debilitada. Há 8 anos, foi a uma agência do INSS e conseguiu o auxílio-doença, com o qual se sustenta desde então. Hoje eu sou do lar, não aguento trabalhar mais. Comecei com 6 anos, na roça, de diarista, né? Na roça eu trabalhava de enxada mesmo, cortando de foice, machado e facão. E quando eu encostei, né, que eles falam auxílio-doença, eu trabalhar de diarista aqui em Brasília. Hoje, cerca de 29 milhões de brasileiros recebem benefícios pelo regime geral da Previdência Social. Desse total, pouco mais de 22 milhões são aposentadorias. Nem todos os aposentados são por tempo de serviço ou de contribuição. Existem também os que pararam de trabalhar por invalidez, quase 3 milhões e meio de pessoas. É o caso de seu Marcelino. Atualmente, com 75 anos, ele é aposentado desde os 56 anos por invalidez, depois que um problema no joelho o impossibilitou de continuar trabalhando como eletricista. Eles fizeram essa cirurgia no meu joelho e constataram que eu não podia mais pegar peso. Aí eu fui para o INSS, fui na perícia, eles marcaram. De lá eles são enjoados, porque você vai uma vez, volta depois, marca. Eu devo ter ido umas 3 ou 4 vezes, sabe, na perícia. Vizinho de seu Marcelino, seu Itamar faz parte de uma outra categoria de aposentados, a dos que têm direito à aposentadoria especial do INSS, concedida aos que trabalharam constantemente em condições prejudiciais à saúde ou à integridade física. Ele foi estivador na zona portuária de Santos. A gente mexia com material corrosivo, vinha alguns produtos químicos, a gente tinha que vestir uma paramenta para poder movimentar, né? E aí também trabalhava sobre cargas, suspensa, aquelas coisas todas. Se você completasse naquela função 25 anos sem limite de idade, você teria essa aposentadoria especial. E assim seu Itamar pôde se aposentar mais cedo, aos 45 anos de idade, e foi ser autônomo para complementar a renda, como vendedor em barraca de praia e depois como motorista. Hoje, aos 63 anos, deixou o litoral paulista rumo ao interior do país. Eu vim para cá para tentar outro desafio, né? Descansar um pouco e tentar mexer com a terra, né? Que eu acho muito interessante. Aqui, para onde se mudou, ele engrossa uma estatística de destaque no país, a dos municípios brasileiros que dependem da renda dos aposentados para movimentar as economias locais. No interior de Goiás, Formosa, com cerca de 114 mil habitantes, é uma dessas cidades. Aqui, o valor dos benefícios pagos pela Previdência Social aos moradores é quase 4 vezes maior que o repasse de recursos do Fundo de Participação dos Municípios. O livro A Previdência Social e a Economia dos Municípios, escrito por esse auditor da Receita Federal, constata essa realidade. Nós verificamos que dos 5.570 municípios brasileiros, cerca de 70% deles, os pagamentos de benefícios previdenciários superam o FPM, que é a maior transferência de renda que existem para essas prefeituras.
Essas economias locais, na maioria, elas só funcionam no período de pagamento de aposentados. Você chegar no final do mês, ou no comecinho, assim, dos 1, 2, dia 3, por exemplo, é o dia que estão no banco. Ah, você vê lotado. E você recebe aquele dinheirinho, coitado, já vamos logo fazer as compras deles, né? Então o dinheiro deles fica no comércio mesmo, comércio de Formosa. Os aposentados no município, como não diferente dos outros, ele representa grande fatia na economia local nossa, né? A gente tem o consumo aqui do aposentado do INSS, que é, né, os prestadores de serviço. A gente tem o consumo dos aposentados do GDF, que é uma previdência do Estado, né? Que consome muito na nossa cidade também, o pessoal nosso que trabalhou e aposentou e mora aqui, né? E da previdência própria, que é o funcionalismo local, né? Segundo o secretário, em Formosa vivem cerca de 20 mil aposentados pelo INSS, setor público e militar, o que representa quase 18% da população. Cada beneficiário tem sob a sua responsabilidade, direta ou indiretamente, 3 pessoas. Nós estamos falando de mais de 100 milhões de pessoas que dependem do benefício previdenciário. Mas se por um lado os aposentados sustentam familiares e contribuem para o consumo de produtos e serviços, por outro, as aposentadorias dos servidores públicos locais representam gastos para o governo federal, para os governos estaduais e para as prefeituras. Aqui em nossa cidade nós temos cerca de 420 aposentados, que dá uma despesa bruta à Previdência de R$ 1.100.000. O déficit da Previdência dos servidores nos estados, segundo o levantamento do Tesouro Nacional, soma 77 bilhões de reais. Em Minas Gerais, é de 13 bilhões. No Rio de Janeiro, quase 11. E no Rio Grande do Sul, 9 bilhões de reais. Os governadores estão tentando costurar um acordo com o governo federal. E a ideia é que a gente consiga combater o déficit da Previdência, a injustiça que ele gera e o desequilíbrio fiscal nos estados, nos municípios e no governo federal, principalmente a Previdência Pública. Já o déficit do regime geral, segundo o governo federal, deve bater em quase 149 bilhões de reais neste ano. De acordo com o Ministério da Previdência, há um rombo em toda a Seguridade Social, que inclui outras receitas e não somente o desconto no contra-cheque. A Previdência está inserida no orçamento da Seguridade Social e é formada pela contribuição dos empregados, dos empregadores, do próprio governo e de alguns tributos. Ainda segundo o Ministério, no mês de setembro, por exemplo, foram arrecadados mais de 27 bilhões e meio de reais e foram pagos cerca de 33 bilhões e 600 milhões de reais em benefícios. Os déficits existem e eles precisam ser corrigidos. A gestão da Previdência Social no Brasil, seja a Previdência do regime geral ou do regime público, ela é uma Previdência que vem sendo muito mal gerida ao longo do tempo. E a forma como ela foi construída, como ela foi sofrendo, remendo ao longo do tempo, em vez de melhorar a gestão dessa Previdência, ela, na verdade, no meu entendimento, ela foi piorando, ela foi agravando. E você chega um momento em que você tem que enfrentar a realidade. Isso só numa reforma mais profunda é possível ser feito. Alguns especialistas, no entanto, discordam da existência desse rombo. O que é que o governo não conta? O governo não conta, por exemplo, que ele fez enormes desonerações de receitas da Previdência e da Seguridade Social. Para você ter uma ideia, em 2014, as renúncias de receitas do governo federal alcançaram 282 bilhões de reais. Como é que, num sistema que é deficitário, você ousa renunciar a receitas? Não faz sentido. Pequenas empresas pagam simples, entidades filantrópicas têm um tratamento contributivo diferenciado. Essas empresas, elas acabam recolhendo uma contribuição patronal menor do que a regra geral. E isso daí a gente chama de uma renúncia previdenciária. Vários desses estudiosos acabam falando o seguinte, tem um conjunto de renúncias. Se elas não existissem, então a arrecadação seria maior. Então, se eu tenho uma contabilidade, se o dinheiro não entrou, não entrou.
Se está certo ou está errado, é uma discussão, mas elas não entram. Outro ponto de divergência é em torno da chamada DRU, desvinculação de receitas da União, que pode redirecionar até 30% do orçamento da Seguridade Social para o orçamento geral. A arrecadação do sistema de Seguridade Social é muito superior aos gastos com esses benefícios. E mesmo com o país em recessão, tendo tido um crescimento do PIB negativo, o superávit do ano de 2015 foi de 16 bilhões de reais. Então, se há um superávit e esse superávit não é gasto para benefícios sociais que atendem às necessidades da população, é porque ele é usado em outras áreas. E principalmente para pagar o custeio da máquina e os juros. Ah, não, mas se não houvesse a DRU, teria um tanto, não tem. Mas ela está lá, ela é constitucional. Gostemos ou não, ela existe. E no próximo bloco, a discussão continua. Um dos principais argumentos a favor da reforma é o aumento da expectativa de vida e a queda da taxa de natalidade no Brasil. Voltamos já. Senhor de 70 anos dançando com tanta disposição, vem à mente o verso do sambista Moreira da Silva: idade não é documento. Eu que o diga, seu Moraes me deu canseira no forró. Os brasileiros estão vivendo quase 30 anos a mais do que em 1940. A expectativa média de vida atual no país é de 75,2 anos de idade, segundo o IBGE. Por outro lado, nasce menos gente do que em outras épocas. Isso é um fenômeno nacional, está acontecendo em todas as regiões, em todos os grupos sociais, de uma intensidade diferente, mas está acontecendo em todo o Brasil, na verdade, em todo o mundo. O século XXI vai ser o século do envelhecimento populacional no mundo. Famílias como a do casal Seu Isídio e Dona Maria, em poucas décadas, vão ser uma raridade. A avó de Dona Maria teve 23 filhos e os pais dela 14. Com Seu Isídio, Dona Maria teve 7 filhos. Dos 16 netos, os 2 mais velhos já estão na faixa dos 30 anos. Bisneto ainda nada? Não. Nada, os netos não querem casar. Vocês imaginaram que o mundo ia ser assim? Antes todo mundo tinha um monte de filho, aí foi cada vez tendo menos filhos, até chegar um ponto que vocês não têm bisneto ainda. Hoje está difícil em tudo, né? A violência está demais, né? O custo de vida subiu, né, também, está tudo caro, né? Criar filho hoje não está muito fácil, não. Nossa vida a gente trabalhava tranquilo, tirava o sustento de acordo com o que a gente fazia, né? Já hoje é meio complicado. É bom ter família grande, numerosa? É bom. Eu fico ansiosa para chegar domingo. Aqui em casa tem dia que tá cheio, viu? Domingo aqui é cheio. Acho que tá chegando. Hoje tá mais vazio. Se a camada da população economicamente ativa está diminuindo em relação à de idosos, qual o impacto dessa inversão da pirâmide demográfica na economia brasileira? No Brasil, predomina esse sistema que a gente chama de repartição, ou seja, os trabalhadores da ativa, na prática, no fluxo de caixa, pagam a aposentadoria dos inativos. Hoje, a grosso modo, 1 em cada 10 brasileiros tem 60 anos ou mais de idade. Em 2060 será 1 em cada 3. A questão demográfica é fundamental porque ela piora a relação entre beneficiários da Previdência Social e contribuintes. Hoje essa relação é mais ou menos 2,2 contribuintes para cada beneficiário, só que sem reforma da Previdência, em 2060 a gente deve chegar a ter mais beneficiários do que contribuintes. Por causa dessa inversão, uma das discussões é a criação de uma idade mínima para aposentadoria.
Nós fizemos um estudo com 177 países e desses 177 países, apenas em 13 nós identificamos um benefício similar de aposentadoria por tempo de contribuição sem idade mínima. Ou seja, é uma prática muito pouco comum. Mas nem todos concordam com esses argumentos. Eu vejo como um discurso completamente alarmista. Viver mais passou a ser um problema na sociedade brasileira. Qual é a outra maneira de resolver esse problema? É promover o crescimento econômico. Se os jovens de hoje receberem uma boa educação, tiverem acesso à tecnologia de alto nível, tiverem condições de saúde dignas, para eles poderem ingressar no mercado de trabalho em condições de emprego e de salários dignos, esses jovens serão altamente produtivos. E a produtividade do trabalho desses jovens vai fazer com que o sistema previdenciário do futuro seja altamente sustentável. Essa discussão também esbarra nas diferenças dentro do próprio Brasil. Quem tem a possibilidade de viver mais, né, no Sudeste e Sul, tá, não é aquele mesmo que está certamente trabalhando lá no sertão nordestino ou então colhendo látex lá na Amazonas. Portanto, há que se considerar essas realidades numa reforma da Previdência. A diferença de idade de aposentadoria entre homens e mulheres também aparece no debate do momento. A Itália, por exemplo, era um país que tinha diferença e vai eliminar. Bulgária e Romênia são países que vão reduzir a diferença. A gente fez um estudo pegando, acho que 174 países. Em geral, os países já não têm mais diferença de idade entre homem e mulher. 2 em cada 3 já não tem mais diferença de idade. A Europa tem um outro patamar de bem-estar social, está em crise agora, mas tem um outro patamar. O Brasil é um país em desenvolvimento, onde a Previdência ela se constitui como um instrumento valoroso de geração de renda, muito importante. Todos os dados do mercado de trabalho apontam para a desigualdade salarial, para poucos instrumentos que possibilitam condições de igualdade para as mulheres, creche, um conjunto de instrumentos necessários para que as mulheres tenham um patamar de igualdade. No campo, as mulheres não separam o que é o produtivo do reprodutivo. Acabam tendo uma jornada de trabalho muito extensa, porque envolve criar os filhos e produzir as condições de vivência naquele lugar. Também polêmica é a discussão que envolve as aposentadorias de parlamentares e magistrados. É um assunto que é tratado ainda, de certa forma, com uma caixa preta, né? O que acontece também é que muitos parlamentares acumulam benefícios, né? Nós temos, por exemplo, vários senadores que já foram governadores e que acumulam a pensão como ex-governador e o salário, né? Mas assim, e com isso eles recebem um valor muito acima do que é o teto previsto na Constituição. Apesar desses casos destoantes, a maioria dos servidores, desde 2013, está submetida a regras parecidas com as do INSS. Até recentemente era uma previdência onde você tinha características especiais. O trabalhador, ele ao se aposentava com o salário integral. A partir da reforma que foi feita da criação do FUNPRESP, eles de certa forma se adequaram e estão numa situação muito próxima do setor privado. As aposentadorias e pensões militares também estão no centro da discussão. Desde o momento em que o militar ingressa na academia, ele já começa a contar o tempo para a aposentadoria. Então, eles acabam se aposentando mais jovens. Uma outra questão que aparece na Previdência dos militares é que os seus dependentes, eles continuam recebendo desde que não se casem, né? Para o resto da vida. Uma das perspectivas que podem vir a surgir na reforma da Previdência é a questão da convergência entre regimes. Existem regras diferenciadas para grupos distintos. Uma das possibilidades da reforma é a gente ter um sistema de convergência. Quando a gente está falando de convergência, a gente não está falando que todo mundo vai para o INSS. Você manteria a aposentadoria de quem está no INSS e do servidor público no serviço público.
Mas as diferenças de regras hoje existentes dentro do próprio INSS ou entre o setor público e o INSS, elas seriam reduzidas. Pontos como esses já foram ou estão sendo alvos de reformas da Previdência em outros países. Quais foram as saídas encontradas por eles e em que pé está a discussão sobre aposentadorias no exterior? Nossas correspondentes na Argentina, nos Estados Unidos, na Alemanha e na França nos dão um panorama. Na França, assim como no Brasil, o sistema previdenciário conta com um regime geral para a maioria dos trabalhadores e regimes especiais para servidores públicos, militares, agricultores e autônomos. O sistema é sustentado por contribuições e impostos e o custo é dividido entre empregados e empregadores. Idosos que nunca contribuíram ou que têm uma aposentadoria muito baixa podem receber ajuda do governo, até o teto de 800 euros por mês, cerca de R$ 3.000. O governo francês gasta cerca de 14% do PIB com previdência, um dos maiores gastos entre os países da União Europeia. 6 reformas já foram feitas só nas últimas 2 décadas. Ainda assim, para pesquisadores do Instituto Montaigne, entidade independente, uma nova reforma é necessária. Como explica Vitor Poirier. Segundo ele, a expectativa de vida aumentou muito na França, hoje já ultrapassa 82 anos, e a população está envelhecendo. Estudos feitos pelo Instituto mostram que um sistema equilibrado só será atingido se a idade de aposentadoria for elevada de 62 para 63 anos e o tempo de contribuição de 41 para 43. Além disso, segundo Poirier, é preciso acabar com as vantagens dos servidores públicos e promover igualdade entre os sistemas. Sabemos que é difícil, já tivemos 6 reformas, mas se essa for feita de forma moderada e responsável, podemos alcançar o equilíbrio financeiro em 10 anos, diz ele. Os trabalhadores resistem às reformas. A última, em 2010, elevou em 2 anos a idade mínima de aposentadoria, que é igual para homens e mulheres. Na época, houve violentos protestos em várias partes do país. Jean-Claude Meili, que hoje é secretário-geral do Sindicato da Força Proletária, participou dos protestos. Ele acredita que o aumento da idade de aposentadoria não ajuda a trazer equilíbrio para o sistema, já que muitos idosos com idade entre 59 e 62 anos não conseguem achar trabalho. O desemprego aumentou nessa faixa etária e, com isso, aumentou também o número de pessoas que sobrevivem de uma ajuda social mínima dada pelo governo, diz ele. O assunto tem sido alvo de amplos debates entre os candidatos à presidência nas eleições do ano que vem. Vários deles já disseram que pretendem aumentar a idade de aposentadoria para até 65 anos, uma proposta que tem agitado os sindicatos e gerado preocupação entre os franceses. Pelo andar da carruagem, uma nova mudança no sistema previdenciário da França é inevitável. Mas uma coisa é certa, ela não vai acontecer sem que antes haja muito protesto dos trabalhadores. A Alemanha criou o primeiro esquema público de previdência do mundo, pelas mãos de Otto von Bismarck, nos anos 1880. Era um tipo de bônus pelos longos anos de trabalho. Desde então, o sistema se ampliou para garantir o sustento na velhice. Mas hoje lida com os mesmos desafios de outros países, em especial o envelhecimento da população. Os homens já vivem mais de 77 anos e as alemãs passam dos 82. O governo aprovou em 2007 o aumento gradativo da idade da aposentadoria. Até 2030, ela terá passado de 65 para 67 anos, com algumas exceções. A regra vale para homens e mulheres. No país, nunca houve uma diferenciação por gênero. A previdência estatal é financiada pelo empregador e pelo empregado e recebe subsídio do governo. Há um teto de contribuição de 72.600 euros por ano, mesmo que o salário seja alto. E, em tese, é possível receber, no máximo, cerca de 2.500 euros mensais. Não há um mínimo garantido.
Depois de 37 anos empregado no setor de seguros, Heinz Lohner ganha hoje uma boa aposentadoria. Eu recebo cerca de 3 mil euros no total. 2 mil é o benefício estatal e 1.000 vem do plano de previdência oferecido pela empresa. Nessa nova fase, ele diz que o foco é investir o tempo no que dá prazer e o mantém ativo, como as aulas de dança de salão, 4 a 5 vezes por semana. Em média, 70% dos alemães têm, assim como Heinz, uma alternativa de seguro. Os outros 30% contam apenas com o benefício estatal, que nem sempre é suficiente. É o caso do professor Bernd Wescholek, que trabalhou boa parte da vida sem um contrato fixo e hoje recebe 350 euros de aposentadoria, mais uma ajuda do governo de quase 400 euros. É difícil manter um padrão de vida adequado. Eu procuro reduzir ao máximo as minhas necessidades de consumo. É o meu lema para me sustentar. Ele não tem geladeira, os móveis são doados, as roupas de segunda mão. Virou uma filosofia de vida, mas Bernd sabe que não funciona para todos. Aos 77 anos, ele mantém o foco na saúde mental, com a ajuda da arte da colagem, que hoje virou terapia. O que mais preocupa é que as previsões para as próximas décadas não são nada animadoras. A tendência é que as aposentadorias percam valor. Segundo um estudo feito pela TV pública alemã, a partir de 2030, metade dos aposentados poderá estar em risco de não receber nem o mínimo para sobreviver. Este especialista em Seguridade Social aponta que nos últimos 15 ou 20 anos, os salários se tornaram mais baixos. Para ele, é necessária uma reforma significativa para tornar o sistema sustentável e mais justo. Nós precisamos introduzir fortes elementos de redistribuição. Isso significa abandonar o limite de contribuição anual. Todo mundo paga de acordo com a renda, sem limite. Então, nós introduzimos uma aposentadoria mínima e também uma aposentadoria máxima. O futuro da Previdência está na pauta do dia e será um importante tema nas eleições federais na Alemanha ano que vem. Nos Estados Unidos é preciso trabalhar muito, por muito tempo e economizar o máximo de dinheiro para garantir uma aposentadoria que seja suficiente. Por aqui, homens e mulheres trabalham, em média, até os 66 anos. O Sistema Público de Previdência foi criado em 1935 e é chamado de Social Security Number. O número é uma espécie de CPF e o sistema funciona por pontos. Cada ponto representa $1.220 de contribuição. O trabalhador pode acumular cerca de 3,6 pontos a cada ano. E é preciso, no mínimo, 40 pontos para se aposentar. Trabalhadores e governo contribuem para o sistema, mas o valor final é baixo. Em média, o aposentado recebe $1.200, menos da metade do último salário recebido. Assim, quase todos os norte-americanos fazem também planos de previdência privada. Alguns são feitos diretamente nos bancos, como uma poupança, outros por meio das empresas. O plano privado empresarial mais famoso é o 401k. Nele, empresa e empregado contribuem com o mesmo valor. O dinheiro recolhido pode ser investido em ações em conjunto com a empresa ou individualmente. O empregado também pode resgatar a soma antes da aposentadoria, pagando multa de 10%, além de altos impostos. Mesmo com a soma das previdências privada e pública, nos Estados Unidos é muito difícil aposentar-se com o valor integral do salário. Por isso, é comum ver trabalhadores na terceira idade. Apesar de garantir apenas 40% do salário na aposentadoria, o sistema público de previdência nos Estados Unidos está à beira do colapso. Segundo o governo, a dívida é alta e há risco de quebra do Social Security em 2 anos. Para especialistas, é preciso rever o sistema e aumentar a contribuição dos trabalhadores.
Na Argentina, as mulheres se aposentam aos 60 anos, os homens aos 65 e todos têm que contribuir para a Previdência durante 30 anos. Aqui, a aposentadoria corresponde à média dos salários dos últimos 10 anos de contribuição. O deputado Juan Carlos Díaz-Roig, especialista em previdência, conta que em 3 décadas o país foi de um extremo ao outro. Nos anos 80, as aposentadorias foram devoradas pela hiperinflação. Nos anos 90, a previdência foi privatizada, mas a maioria dos fundos de pensão faliu na crise de 2001. Há 8 anos, a Previdência foi novamente estatizada. Ficou demonstrado que o sistema é impossível de ser mantido. E a explicação macroeconômica é muito simples. Uma geração de empresários e trabalhadores em qualquer país, por mais desenvolvido que seja, não pode ao mesmo tempo sustentar os aposentados de hoje e poupar para os aposentados do futuro. Em 2003, o país saía da mais séria crise da história recente e muitos argentinos em idade de se aposentar estavam sem cobertura da Previdência. Na época, o então presidente Néstor Kirchner assinou uma moratória que permitiu parcelar a contribuição. Sua viúva e sucessora, Cristina Kirchner, manteve a mesma política. Com a inclusão de todas as donas de casa e de todos os adultos maiores de 65 anos que passaram a ganhar a aposentadoria mínima, chegamos a providenciar cobertura para 95% da população. Mas isso acaba de mudar. Maurício Macri substituiu a moratória por outra lei e criou uma pensão para a velhice. A partir de agora, mulheres e homens com mais de 65 anos que não tenham completado os anos de contribuição receberão 80% da aposentadoria mínima, que hoje equivale a R$ 1.200. O novo governo está preocupado em reduzir os gastos públicos e a inflação e prevê uma nova reforma da Previdência. Entre as propostas está a criação de seguros privados de aposentadoria para aliviar a carga do Estado. Com todo esse histórico, a maioria dos argentinos sabe que não pode depender apenas da aposentadoria. Ainda assim, não poupa para a velhice. Não temos uma cultura de poupar, de guardar para o dia de amanhã. Alguns talvez sim, mas não é o costume da maioria dos argentinos. De ahorrar, de guardar Justamente por não poder prever o futuro num país economicamente instável, os argentinos que conseguem poupar preferem investir na compra de dólares, de imóveis ou táxis. É o caso de Roberto Erger, que se aposentou da Força Aérea e agora complementa a renda dirigindo o próprio táxi. A cada 10 anos temos uma crise na Argentina e essa crise leva a uma grande desvalorização, ao aumento da pobreza ou à mudança do governo antes do tempo. Sempre acontecem coisas. Os aposentados argentinos já estão acostumados às mudanças nas regras do jogo e esperam para ver que peças serão movidas dessa vez. Tudo isso, pessoal, que a gente faz hoje, com investimento, com compra de ações, né, com uma previdência privada, é sempre pensando aonde? No futuro. Para que daqui uns anos você possa resgatar esse dinheiro e viver tranquilamente. Essa é uma aula de educação financeira para meninas e meninos a partir de 12 anos em uma escola do Distrito Federal. Aqui, o assunto aposentadoria já foi apresentado a eles. Eu penso que é importante, né? Porque tem muita gente que trabalha aí, trabalha muito. Chega uma hora que tem que parar, né? Porque não aguenta mais. Eu acho ela muito importante para a gente ter uma consciência do que pode acontecer no futuro, as coisas que a gente pode ir adiantando. Acima de 3 anos você já pode começar a trabalhar isso com seu filho, né? O consumo consciente, né? De forma que ele comece a ter uma ideia, né? Sobre economia. E um dos planejamentos que você pode ter é uma previdência privada e também uma previdência, né, pública. Quando você começar a trabalhar, você quer fazer uma previdência privada?
Sim, porque aí eu quero ter uma aposentadoria boa em que eu possa ter um futuro tranquilo e poder aproveitar. Giovana e seus colegas são uma exceção no Brasil. Afinal, pouquíssimas escolas oferecem aulas de finanças. O resultado disso é que os brasileiros, de forma geral, começam a se preocupar com o futuro mais tarde. Quanto mais cedo você começar a formar a sua poupança, os seus problemas após a sua força de trabalho deixar de ser tão intensa serão menores. Qual a idade adequada para fazer um plano de aposentadoria? Na hora que você percebeu o que você deve fazer, faça. Foi o que fez a doutora em Química Ana Elisa, de 34 anos. Aos 29, ela aderiu, por meio do banco, a um plano de previdência complementar. Eu terminei a graduação e emendei o mestrado, e o mestrado eu emendei no doutorado. No meio do doutorado, eu passei para professora substituta, aí pintou uma grana a mais e eu busquei uma forma de investir e poupar esse dinheiro. Você acha comum entre as pessoas da sua geração fazer previdência privada, ou você acha que o pessoal não pensa muito nisso, né? Na aposentadoria, o pessoal vive mais o hoje? Eu não acho comum. Hoje eu até perguntei para algumas pessoas quem tinha aposentadoria privada e poucas pessoas tinham. Eu pensei muito em uma forma de poupança, em uma forma mesmo de poupar para, de repente, num futuro próximo, comprar um apartamento. E também não deixa de ser uma forma de poupar para uma velhice mais sustentável. Então, é um pouco dos dois. Eu encaro como uma poupança forçada. A Previdência Complementar surgiu por aqui na década de 1960, lançada pelo Banco do Brasil. Os modelos atuais se estabeleceram no final dos anos 90. Você vai lá, faz o seu depósito na instituição financeira, informa qual a quantidade, o valor de prestações que você pretende contribuir, e o banco vai lhe informar que após um determinado período você terá direito a receber um benefício de um determinado valor, que é resultado do montante de recursos que você depositou e dos resultados dos investimentos que o banco fez com aquele dinheiro. Isso vai lhe dar uma aposentadoria por um determinado período, e você pode optar ou por receber mês a mês ou por receber o valor total após a conclusão desse período. O outro desenho é o desenho de previdência privada fechada, no qual as pessoas se associam na sua empresa, a empresa constitui uma entidade fechada de previdência complementar, ou ela se associa a uma entidade, cada R$1 que ele coloca, a empresa coloca R$1 no nome dele. Quando o governo divulga que a Previdência está quebrando, ou que ela vai quebrar em 2050 ou 2060, ele está dizendo para os cidadãos brasileiros que eles não serão amparados no futuro. Então, a pessoa que se sente desamparada vai procurar alguma forma de arranjar uma renda extra para complementar a renda que o INSS não será capaz de dar. Para onde ele vai? Para os fundos de previdência geridos pelos bancos privados. Então, é tudo que os bancos querem. O governo não precisa nem fazer a reforma, ele só precisa anunciar que vai fazer a reforma para que amplie-se as carteiras dos bancos. Seu Moraes tem há 36 anos esse tipo de previdência na empresa em que trabalha. Mas apesar de estar com 70, ainda não usufrui desse dinheiro. Está guardando para o dia em que vai parar de trabalhar. Vou dizer assim, que estou preparado para me aposentar. Primeiro, eu tenho muito medo da velhice. E todos nós vamos passar por ela. Já estou velho, realmente, mas tenho uma cabeça de um jovem de 20 anos, pela vivência, pelo dia a dia da vida. O que a gente tem visto é justamente um movimento nessa direção. As pessoas têm usado o trabalho como uma continuidade da vida. A autonomia, a independência, a percepção de que está contribuindo com a sociedade, o reconhecimento de outras gerações e também o aprendizado, porque em qualquer momento se aprende. Seu Moraes pensa exatamente assim.
A única questão que não o deixa muito satisfeito é continuar tendo o desconto do INSS na folha de pagamento, mesmo estando aposentado pelo sistema público há 10 anos. Pelo menos uma correção desse todo o tempo que eu me aposentei e continuo contribuindo normalmente para o INSS. A desaposentação, na verdade, é exatamente esses trabalhadores que se aposentaram e continuaram contribuindo, gostariam que essas contribuições adicionais se refletissem em aumento no valor da aposentadoria. No entanto, no último mês de outubro, o Supremo Tribunal Federal julgou a desaposentação como inconstitucional. Os aposentados que continuarem trabalhando e contribuindo para a Previdência Pública não terão o benefício revisado. Mas será que continuar trabalhando é mesmo uma opção? É fácil encontrar um emprego nessa etapa da vida? Esses problemas existem, não estou negando isso, mas a questão central do desemprego não está nas faixas etárias mais avançadas, ela está nas faixas etárias mais baixas. Falar não, aqui só contrata pessoa mais nova. Não chega nem nos chefes, é as pessoas que faz o teste com as pessoas, que faz a inscrição. Aí a gente já não passa nem dali. Dona Lourdes, de 68 anos, estava sem trabalho há 5, até que veio a oportunidade. Eu coloquei um anúncio no Face, admitimos atendentes entre 60 e 80 anos. Em 3 dias nós entrevistamos nessa sala 612 avós. Uma loucura. Foi uma loucura. A gente não imaginava a quantidade. Hoje, 14 idosos trabalham no restaurante Confraria Dona Luísa, no Distrito Federal. Às vezes as pessoas pensam, um monte de velho enjoado, cheio de coisa, não é não. Pelo contrário, a gente ri, a gente brinca o tempo inteiro com os colegas, os jovens também, né? Respeita a gente e trata como vó mesmo. Ô vó, e a gente, meu neto, é vó, todo mundo, os clientes. Ainda tem muito para contribuir, né? Sou uma menina 16 anos. Eu gosto de pessoas, eu gosto de gente, né? Gosto de estar no meio das pessoas, de conversar. E é bom, né? Levanta cedo, cuida das coisas, trabalha. Muito bom o trabalho de vocês. Eu queria pedir um suco para a senhora. Muito obrigada, vovó Cleusa. Posso te chamar assim? Claro, deve. Todo mundo aqui te chama assim, de vovó? A conduta delas e a clientela que vem em busca de informação, de vivência, de querer ver se é verdade, como é que elas se comportam. É muito show. Mas tem muito lugar que não aceita pessoa mais velha para trabalhar, né? A cabeça deles está errada. No instante que eles admitirem uma, 2, o movimento muda totalmente a situação da empresa. Gera um amor em volta que ele não imagina. Então, há uma longa vida depois dos 60. Então, é isso que traz uma necessidade de se pensar esse momento da vida, né, após os 60. O trabalho digno não produz diminuição da longevidade. A senhora vai aposentar para continuar trabalhando? Para continuar trabalhando. Para Ave Maria, espero morrer de pé. Eu não quero morrer deitada, não. Eu quero morrer de pé, se Deus quiser. Dona Durvalina já nasceu produtora rural. Está com 57 anos e há 2 tentou se aposentar pelo INSS, mas não conseguiu. Disseram foi que minha terra ela era muito pequena e que eu não estava morando lá, que eles foram lá para fazer uma visita, eu não estava, e que eu já estava em acampamento de sem terra. Logo em seguida, ela ganhou esse terreno de uma ONG ambiental, que procurava produtores em assentamentos para um projeto de pomar agroecológico. Aqui, ela cultiva de tudo e retira seu sustento: legumes, frutas, verduras, ovo, galinha, e procurou um advogado para tentar de novo a aposentadoria, com a qual pretende financiar a continuidade de seus trabalhos. Eu estou precisando de um mensal, né, que eu possa comprar mudas para eu plantar nas minhas hortaliças, comprar semente.
se eu precisar de comprar uma peça para o meu tratorzinho, eu poder contar com dinheiro fixo, né? Porque é ruim você viver sem saber o quanto que você vai receber aquele mês, né? O que a senhora está achando dessa reforma da Previdência, dessa história? E eu acho assim, absurdo, porque na hora de ter aqueles desfalques na Previdência lá, que sai não sei da onde, gente que já morreu, que está recebendo, outros que tá recebendo, mas nem existe, né? Não sei o que acontece lá, que é um roubo danado. E na hora da gente aposentar, diz que a aposentadoria do trabalhador rural está dando um desfalque. Dona Durvalina se refere às fraudes na Previdência Social. Como forma de prevenir, o governo tem convocado pessoas que recebem auxílio-doença há mais de 2 anos para uma revisão pericial no INSS, além de realizar operações para desmantelar esquemas fraudulentos. Estima-se que 300 milhões podem ser economizados por ano com o fim dos esquemas. Se você for pegar o gasto do INSS como um todo, dá mais de 500 bilhões de reais, tá certo, no ano. Então, claro que isso é relevante, o montante é expressivo, a gente tem trabalhado bem nisso, mas, enfim, não tem como imaginar que você vai resolver esse problema por meio unicamente de combate à fraude. Empresas que não fazem a contribuição patronal também estão fraudando a Previdência. A gente sabe que é um absurdo, é um crime de apropriação indébita, ele está descontando daquele empregado e deixando de repassar para o poder público competente, mas infelizmente ainda é uma realidade no nosso país. E o que acontece com um patrão que faz isso? Então, eu costumo falar que assim, o empregador doméstico acontece muito pouco, porque você tem poucos auditores da Receita, né, para ir atrás dessas contribuições que não foram realizadas. Ele vai atrás das grandes empresas e tal. As fraudes também preocupam Dona Undina, que aos 52 anos e com 32 de contribuição, já presenciou várias mudanças nas regras. A legislação à época me daria o direito de me aposentar aos 45 anos de idade. 5 anos antes, na época, por ser professora? Sim, por ser professora, exatamente. Antes de completar 45, já aconteceu uma mudança também na legislação, que o professor iria para 48 anos de idade. A idade mínima. Depois, uma mudança para 50 anos de idade. Aos 50 anos de idade, tive mais uma surpresa. Quando fui à Secretaria de Educação solicitar a aposentadoria, então me disseram que eu não poderia me aposentar como professora, porque eu trabalhei fora de escola. Eu trabalhei alguns anos na sede da Secretaria de Educação. Então me disseram, olha, agora você foi para a regra geral. Foram 22 anos e meio dentro de sala de aula e só 8 anos em outras atividades também ligadas à educação. Depois de tantos empecilhos, ela recorreu a um advogado para tentar se aposentar antes da implementação de uma nova reforma que a atinja novamente. Se esta reforma previdenciária realmente for necessária, necessita-se um olhar bem atento para os profissionais que começaram a trabalhar cedo, que já estão próximos à aposentadoria. O que você quer fazer após a aposentadoria? Umas aulinhas de piano para criança, que eu gosto de trabalhar com criança também. Acho que é por aí. A velhice não é um peso, é uma fase da vida, é uma conquista da humanidade. Então é preciso que a gente pactue, né, as melhores condições para essa fase da vida. Meu sonho é andar de moto por aí. Comprar uma moto, sair passear com os amigos, passear sozinha, gosto de andar só também. Eu gosto de passear, mas o dinheiro não dá.
Dá para ir pelo menos na Lagoa Feia, né? Passar um final de tarde lá. As pessoas de hoje em dia, vocês acordam para a vida, não fica sem contribuir para depois não ficar sem aposentar.